eleição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela em contido movimento de curiosidade ante a opinião que Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros, como deseje que os outros procedam para com você. E caminhando, cada homem nessa mesma norma, muito em breve, estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai, de infinita bondade e misericórdia, ao divino amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que bem antes de nós já preparou todo este ambiente para nos receber. Vamos nos colocar em sintonia com esses irmãos, para que possamos, Senhor, mais uma vez, passarmos para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, tudo aquilo que aprendemos, para que possamos, Senhor, com a ajuda dos irmãos que aqui estão, nos auxiliarmos mutuamente, e que essa compreensão siga conosco por toda a nossa caminhada neste planeta, e que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia os teus ensinamentos de amor, para que possamos, Senhor, fazer para todos os nossos irmãos o que gostaríamos que eles fizessem por nós. E que, acima de tudo, divino amigo, seja feita a tua vontade e não a nossa, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Agora vocês podem começar o trabalho de vocês. E o Carlos mandou avisar que ele não pode vir, porque ele foi para Somerville falar o negócio da campanha. Pede mil desculpas, mas hoje é o dia que eles têm lá. Ai, gente. Você é bem pesadinho. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada a todos que vieram para prestigiar nosso trabalho. Obrigada a todos que vieram porque estão participando do nosso trabalho. O trabalho de hoje à noite vai ser sobre vícios. Nós vamos aprender juntos, assim como nós estudamos juntos, preparamos essa apresentação. Ele vai ser sobre vícios morais, vícios físicos, vícios que muitos de nós nem tínhamos ideia que seriam considerados vícios. Porque no nosso dia a dia nós às vezes julgamos e chamamos vícios como outros nomes. Na minha pesquisa, eu fiquei curiosa com a palavra vício. Eu procurei no dicionário da nossa língua portuguesa, e o dicionário, ele nos diz que vício é defeito, hábito, costume condenável ou censurável, uso de tóxico ou drogas, apego exagerado a bebidas, jogos e etc. Mas como a gente também chama muitas coisas que seriam consideradas vícios, nós chamamos de manias, eu fui buscar o significado da palavra mania. Mania, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa desordem mental. Desordem mental. Caracterizada por grande excitação psíquica, exaltação e instabilidade da atenção, esquisitice, excentricidade, gosto exagerado por alguma coisa, ponto e vírgula, obsessão. Aí eu fui procurar também o significado da palavra obsessão. Obsessão, pelo dicionário da língua portuguesa, significa impertinência excessiva, ideia fixa, mania. Podemos ver que é um ciclo. Nós, às vezes, mudamos a palavra, nós descrevemos os nossos vícios de uma forma bonita, para que ele não seja considerado um vício. Nós vamos ver através desse estudo que, muitas vezes, coisas que nós fazemos no nosso dia a dia,
com tanta frequência com aquelas pessoas que a gente ama, não só com as pessoas que a gente não tem tanta afinidade. São vícios também. São vícios que eles começam de nós, antes deles atingirem o próximo, eles nos envenenam, eles nos prejudicam, eles nos deixam estacionados, de certa forma, na nossa caminhada. No Livro dos Espíritos, na questão 913, pergunta 913, ela pergunta, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E a resposta dos Espíritos é, já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, que nós estamos fazendo hoje, né? E vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor, a caridade, ele neutraliza todas as outras qualidades. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar sua felicidade, tanto neste mundo quanto no futuro. Então nós estamos vendo que o egoísmo ele está como uma base muito forte de todos os nossos vícios, até daqueles que a gente chama de mania, né? De imperfeições corriqueiras. E acho que a lição de abertura também ela nos chamou pela busca da felicidade. E eu acho que nós temos consciência também de que esses vícios eles atrasam essa caminhada para a felicidade. Porque como nós vamos tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratados, se nós temos tantos vícios ainda também entre nós? Eu acho que esse trabalho, ele começa dentro de nós, no conhecimento próprio, com a consciência de que todos nós temos vícios. Mesmo se nós chamarmos eles de manias, de obsessões, se tentarmos culpar o próximo, ele evita o nosso progresso. Eu tenho um texto também do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu achei muito interessante. Ele fala, não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo. Instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Depois, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender principalmente a esquecer. De fazer o sacrifício do eu, de desprender-nos de todo sentimento de egoísmo. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências e de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Está conosco, né? Em nossas mãos, depende de nós, e eu espero que todos nós que fizemos esse trabalho, que estamos aqui para apreciar os frutos desse trabalho, que nós possamos aprender, que nós possamos aprender mesmo as coisas que não sabíamos ontem, e que isso faça com que nós possamos começar o amanhã de uma forma melhor. Obrigada.
Boa noite. Você muda aí, Marina? Você está com o controle, não? Como a Mônica já falou, vamos falar sobre os vícios, mas a gente vai entrar um pouquinho na parte histórica. Então, acho que você quer pegar? O que são vícios? Vício social e moral, vício e espiritismo. Na ética, vício, né, na ética, é a disposição habitual a um gênero de conduta considerada vituperável, ou seja, né, como é que é o nome? Ato infame, vergonhoso, que é o contrário de virtude. É o hábito mal em oposição à virtude, que é o hábito bom. Não, pode apagar. Não, eu preciso de uma luz acesa. Uma luz acesa. Tá ruim aí pra você? Não dá não, né? Dá pra beber aí, né? Não, senão você soube aqui, Marina. A ideia é essa, Marina. Vício. Não é a primeira vez que não. Tendo vício é um motivo de discussão desde a antiguidade. Sócrates, Platão e Aristóteles fizeram suas abordagens sobre os temas. No âmbito do Velho Testamento, uma passagem de Jó diz que se torna necessário dirigir o coração para Deus e afastar da vida a iniquidade e a injustiça, a fim de fugir aos vícios, tais como a mentira, a fraude e o adultério. No contexto do Novo Testamento, há a enumeração feita por Cristo dos vícios que têm a sua raiz no coração, os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios. Paulo, por exemplo, declara desterrado do reino de Deus os impúdicos, idólatras e adúlteros. A partir de 1930, travou-se de uma luta entre a medicina e a psicologia, no sentido de se definir o vício como doença. Recentemente, a Sociedade Americana de Medicina criou uma nova definição de vício. Agora, o vício é uma desordem cerebral crônica e não simplesmente um problema de comportamento. Então, na explicação de Platão, eu vou seguir aqui do meu, porque eu não vou ler isso tudo. Na sua teoria, Platão somente o bem é real e o mal é ilusório. Nesse caso, o vício, o entendimento como mal, não tem consciência própria. Ele é simplesmente a ausência da virtude. Estou sem falta de nada. Aristóteles. As virtudes, então na explicação dele, a virtude é a média justa e os vícios são excessos, tanto para mais como para menos. A virtude é o hábito racional da conduta, o vício é o hábito irracional. Os vícios são os extremos opostos, cujo meio termo é a virtude, a abstinência e a intemperança diante da moderação, a covardia e a temeridade diante da coragem. Estou sem ar? E a explicação de Spinoza. A virtude é a causa principal dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. O vício é a submissão das paixões. O vício é deixar-se governar pelas causas externas, submeter-se, tornar-se submisso à virtude. A virtude é tornar-se o senhor das paixões, a causa das próprias ações. Deu para entender? O vício não é um mal, mas uma fraqueza. O ser virtuoso pode transformar-se as suas tristezas como alegrias, os seus fracassos em êxitos. Os vícios físicos e sociais, esqueci de colocar.
é a inclinação exagerada para o consumo do álcool, da heroína e etc. Usa-se também o termo dependência. Dentre os vícios sociais, o mais letal é o tabagismo, por sua condição de ser livre e ocasionar muitos transtornos pessoais, familiares e governamentais, pois causa dependência e afeta os pulmões. O vício físico produz uma espécie de entorpecimento psíquico que continua até mesmo após o desencarne, prolongando o período de inconsciência que, na maioria dos casos, ocorre depois da morte física, como também afeta a cortina de proteção e isolamento existente entre o corpo físico e o perispírito. Indiferença moral. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Ou seja, né, a gente tem que tentar deixar o orgulho de lado. Cada época é marcada pelos vícios e pelas virtudes. Nossa virtude é o desenvolvimento intelectual. Nosso vício é a indiferença moral. Assim, é conveniente que cada um de nós vá paulatinamente submetendo-se à lei do progresso. Como a Mônica falou, que essa questão do livro dos espíritos, que no livro dos espíritos toca, né, que o egoísmo é o mais radical dos vícios, é a causa de todos os males, é a verdadeira chaga da sociedade. Essa foi a mensagem que ela leu. O ser humano deve se concentrar todos os seus esforços para libertar-se deste mal. Aí fica Espiritismo, vício e liberdade. A psicologia nos informa sobre a facilidade de adquirir o vício e a dificuldade de largá-lo. Basta darmos o primeiro passo, que os outros passos o seguirão. Se nos faltarem orientações morais e religiosas, podemos sucumbir aos diversos vícios que corroem a humanidade. O vício, seja de que espécie for, é a ação contrária à do bem. De acordo com a lei natural, toda ação que é contrária do bem deve ser refeita para atingir o seu fim, que é o progresso do espírito. Em se tratando dos vícios, combatamos a causa pela causa e não pelos efeitos. Somente quando tomamos consciência do móvel que produz a ação é que podemos ter segurança na alimentação do efeito. Na eliminação, Na realidade, não somos nós que deixamos os vícios, são eles que, desprovidos da nossa atração, deixam-nos. Eu gostei dessa frase. Boa noite a todos. Agora, boa noite. Eu estou sentindo que o pessoal sente aqui na frente nas reuniões. Vai acostumando, minha filha. Esse negócio aqui tem alguma coisa assim, é muito magnetismo, que a gente chega aqui, treme perna, treme barriga, o estômago começa a dar umas reviradas. Até eu, né, que sou essa pessoa tímida, assim, que tem um... Super introvertida. Então... fazer evangelho é fácil? E ainda vem o Wallace com a máquina, tem na cara da gente. Tem que registrar isso, né, pra perder. Mas, então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dos vícios físicos. Eu, a Willy e a Nilza, né? Então, tem uma frase embaixo, que por algum motivo não está aparecendo, mas essa frase é do... Não, mas não está aparecendo de quem que é. Essa frase é do Bob Dylan. E vou dar uma refletida ali, né? Então vamos lá, como que passa isso? Down. Ok. Tem que ter quarta série, né? Ok. Então vamos lá. Os vícios são os instrumentos das trevas, né? E tem uma frasezinha aqui que Joana de Ângeles, ela fala para nós, ela fala assim: nunca te permitas a assimilação do vício,
na suposição de que ele te libertarás quando queiras, pois que se os viciados pudessem querer, não estariam sob essa violenta dominação. Então, se nós formos prestar atenção, a maioria de nós, eu mesma, bem candidata aqui, a gente fala assim, né? Eu bebo socialmente. Se eu quiser parar de beber, eu paro. E, assim, não só a bebida, mas o cigarro, todos os outros vícios, né? A maioria de nós, a gente fala assim que eu não sou um viciado. Se eu quiser parar, eu paro. Mas fala assim que não é, porque se realmente você puder parar, então não existiriam viciados, não existiriam tantas pessoas com problema, né? Não sei se vocês estão tendo conhecimento dos filmes que estão vindo agora, mas tem um filme bem interessante, que é o filme Flight, que ele fala a respeito disso. Ele é viciado na bebida e ele mente muito também. Tudo na vida dele é mentira, mas o principal foco do filme, que assim me abriu bastante a cabeça há 2 semanas, quando eu e o Sérgio fomos assistir, ele fala a respeito da bebida. E ele não admite que ele é um alcoólatra. Ele fala assim que ele bebe, mas que se ele quiser parar, ele para. E depois, quando chega, né, mas no final do filme, vocês vão ver o que acontece se vocês forem assistir. O gato tá igual o Wallace. Você não é lindo do jeito que é. No final, Então, vamos lá. Dentre os vícios físicos, nós podemos citar o fumo, né, o tabagismo, a bebida, as drogas, a glutonia, os jogos de azar e a sexomania. Muitos, tidos por virtudes, são tolerados e estimulados pela sociedade, numa incrível inversão de valores, tal o atraso moral em que nos encontramos. Então, infelizmente, a gente acha que a gente é muita coisa aqui nesse planetinha, né? Que a gente é grandes coisas, mas se nós formos prestar atenção, nós ainda somos espíritos tão atrasados que nós valorizamos muitos dos vícios. Como o cassino, que tem muita gente aplaudindo de pé e batalhando porque vai gerar novos empregos e tal. É uma questão política, mas se a gente for olhar por outro ângulo, por outro lado, a gente está aplaudindo de pé um dos vícios que é também bastante perigoso, que são os jogos de azar, né? O vício físico pode ser entendido como um impulso na busca da satisfação através de substâncias que atuam no organismo, em especial nos processos neuropsíquicos, ao ponto de provocar alterações caracterizadas por estados de euforia, autoconfiança, sensação de prazer, entre outros. Muitas das vezes, principalmente na nossa adolescência, que a gente é um pouco tímido, eu nunca fui, né, mas tudo bem. A gente vai naquelas festinhas de pegar na mão, né, de dar beijinho no escuro, e a gente fica naquele nervoso e tal, e quando rola uma bebidinha ou qualquer coisa, tá todo mundo querendo dar uma bicadinha naquela bebida para ficar mais à vontade, né, para ficar mais solto. E muitos dos viciados e muitos dos vícios começam com esse objetivo, com a vontade de se soltar, de poder dançar. Não, só danço quando eu tô bêbado, né? Ou eu só sou bagunceiro depois que eu ponho umas cachaça na cara. Eu tô falando assim, muito específico da bebida, por causa que é a minha parte que eu vou falar da bebida, mas a gente sabe que não é só com a bebida que acontece isso. Todos os vícios, todas as drogas, acontece da mesma forma, né? A maconha ou as outras drogas que deixam as pessoas high, vai na intenção de que tá todo mundo usando, eu vou usar também porque senão vou ser careta e tal, e quando você vê, você já entrou. Do ponto de vista espiritual, os vícios resultam em processos complexos registrados no perispírito, repercutindo significativamente física, psíquica e espiritualmente na vida material atual, na vida espiritual futura,
logo após a morte do corpo físico, bem como em encarnações posteriores, sendo uma das razões de possíveis doenças kármicas. Então a gente vê muitos casos, como a gente tem estudado no Livro dos Espíritos, muitos casos de pessoas que o fulano morreu com um problema no pulmão, nunca fumou um cigarro na vida dele, nessa vida, né? O fulano tem cirrose, nunca bebeu, nunca nem experimentou bebida de álcool, nessa vida. A gente não sabe o que vai acarretar, o que vai ficar guardado no nosso perispírito e o que ficou guardado no nosso perispírito das vidas anteriores, o que a gente quer levar para frente, né? Qual que é a bagagem que a gente quer carregar. E sem contar também, ele cita aqui, logo após a morte, o nosso sofrimento, né? Porque a pessoa que fuma, a pessoa que usa droga, a pessoa que tem qualquer tipo de vício, ele não vai acabar quando seu corpo físico morreu, ele não vai acabar, porque está impregnado no seu perispírito. Então, quando morrer, o problema vai aumentar, porque você vai procurar e você não vai encontrar, e aí começam os casos de obsessão e vários outros casos que não vêm ao assunto agora, né? Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito de um dos vícios, que é o tabagismo. Aí tem uma explicação a respeito dos componentes do cigarro. Deixa eu passar mais um, que ele vai aumentar um pouquinho. E a gente pode ver o que contém no cigarro, né? Que fala que o cigarro não faz mal. Mas se a gente for ver, acetona, amônia, vocês podem... Eu não consigo enxergar daqui, não. Terebintina, formol, naftalina. Tudo isso, para as pessoas que veneno fumam, de mata-rato. Veneno de mata-rato, né? Tudo isso para as pessoas que fumam tá entrando direto no corpo delas. Mas será que está entrando só no corpo delas? Ou está entrando no corpo delas e dos filhos que estão em casa, ou do marido, ou da esposa, ou do amigo que está num barzinho, que está do lado de fora e não fuma e está lá do lado? Será que está contaminando só a pessoa que fuma? Não. Porque a gente sabe que existem os ativos e os passivos, né? Então, essa relação desses slides aqui, ela fez muita relação com os percentuais de mortes e os acontecimentos relacionados ao Brasil. Eu vou deixar essa parte na tela que fala a respeito do Brasil, mas eu pesquisei a parte porque não é só o Brasil que existe no mundo. Quando a gente fala a respeito de família, a gente fala a respeito de família universal, não é isso? Então, interessa para nós saber a mortalidade no Brasil e todos os outros dados? É claro que interessa. Mas, vendo como família universal, interessa para nós saber o que acontece no mundo também. Não é isso? Então, cerca de 6 milhões de pessoas morrem por ano no mundo por causa do cigarro. De acordo com as previsões, se os números continuarem da forma como eles estão, 6,5 milhões de pessoas vão estar morrendo em 2015 e 8,3 milhões de pessoas em 2030. Então, uma casinha, né, de uma família pequenininha, mais ou menos, morrendo por ano, né? A cada 6,5 segundos, uma pessoa morre por causa do cigarro. 6,5 segundos. Morreu um, morreu outro, morreu outro, e por aí vai. E esses dados são da World Health Organization. Então aqui nesses slides também fala a respeito das doenças relacionadas, mas todos esses percentuais, como eu falei antes, eles são relacionados aos casos no Brasil. Foi uma pesquisa que foi feita no Brasil, né? Então vamos jogar aqui um pouquinho para frente. O tabagismo
Ainda pode causar impotência sexual nos homens, complicações na gravidez, aneurismas arteriais, úlcera do aparelho digestivo, infecções respiratórias. Porém, se a gente parar de fumar, automaticamente o nosso corpo ele vai resgatando o que ainda existe de vivo lá dentro e ele vai melhorando a cada dia. Então, as pessoas que fumam e tem na cabeça, eu fumei durante 30 anos na minha vida, então o cigarro já corroeu o meu organismo todo. Não é assim. Tipo, se eu parar de fumar hoje não vai valer a pena, não vai adiantar de nada porque eu já estou completamente consumida por dentro. Não é assim. Se você parar hoje, você tem mais chances de se recompor e de reestabelecer não só o seu corpo material, mas também o seu perispírito. Tem algumas fotos aqui bastante fortes e foi uma coisa que foi bastante questionada quando a Uli preparou esses slides para nós. Mas essas fotos são muito marcantes, são muito chocantes. Gente, nós estamos falando de vícios. Quando a gente fala de vícios, não tem como pôr um pôr do sol bonito ou um bebê que acabou de nascer. Isso é vício, isso é coisa ruim, coisa que nós criamos para nós mesmos. Então, nada melhor do que essas imagens chocantes para abrir nossa cabeça e abrir a nossa mente para as coisas que realmente acontecem, não é isso? Então, tem câncer de língua, de lábio, na boca, o outro na boca também. Esse é um aborto que foi provocado pelo tabaco, pelo fumo. E aí a gente pode ter uma noção de como que fica os nossos pulmões, né? Esse é um saudável, o do meio de quem fuma, e o último, um pulmão já com câncer. Agora, passando para a segunda parte, a gente vai falar um pouquinho a respeito do alcoolismo, que eu já citei também bastante até agora. Então, como eu tinha falado antes, muitas das vezes a gente entra no alcoolismo por causa da curiosidade, da pressão social, né? Aquele negócio, eu vou ser cool, se eu não beber, eu vou ficar caretão no meio de todo mundo. Para relaxar, às vezes chega em casa cansado do trabalho, estressado do trânsito, eu vou tomar uma biritinha para me dar aquela relaxada. Só que aquela relaxada, no outro dia vai acontecer de novo, e mais um dia, e a gente não se dá por conta. Na primeira fase, o alcoolismo ele tem vários efeitos. Na primeira fase, tem a estimulação, desinibição, a euforia e a loquacidade. Segunda fase, vem a falta de coordenação motora e os reflexos diminuídos, causando vários acidentes no trânsito. A terceira fase vem a depressão, os problemas digestivos, vômitos, diarreia, dor de cabeça, mal-estar geral, coma alcoólico. A bebida alcoólica é uma droga psicotrópica, depressora do SNC, Sistema Nervoso Central. Causa dependência química, síndrome de abstinência e tolerância. Atua em todos os sistemas corporais. É um veneno protoplasmático, ou seja, atua no líquido entre as células do corpo. Tem vários tipos de bebidas. As fermentadas, como a cerveja, o vinho, os coolers, né, como o Keep Cooler do Brasil, não sei se aqui tem também. Destiladas, a pinga, whisky, vodka, rum e as outras bebidas fortes também. Padrão de uso na população: de 10 a 15% são abstêmicos. 60% bebem socialmente, que a gente acha que é socialmente, né? 10 a 15% são dependentes químicos. E ali embaixo, ele tem uma frasezinha assim bem comum, né? Bebo com meu dinheiro e
e paro quando eu quiser. As doenças relacionadas ao alcoolismo. O abuso do álcool causa 350 doenças físicas e psíquicas. O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo. No Brasil, 90% das internações em hospitais psiquiátricos por dependência de drogas acontecem devido ao álcool. O álcool é a droga que mais detona o corpo, tanto como a cocaína e o crack. É a que mais faz vítimas e a mais consumida entre os jovens no Brasil. O álcool pode afetar o desejo sexual e levar à impotência por danos causados nos nervos ligados à ereção. Eu assisto pouca televisão, mas quando eu assisto, normalmente assisto as reportagens em canais americanos. E há umas 3 semanas mais ou menos, estava passando reportagem a respeito de todos os vícios, né? E de todas as drogas. E um policial da Califórnia, ele falou assim que... E eu achei muito interessante quando ele falou isso. Ele falou assim que nós ficamos criando uma guerra, não que não deva ser criada essa guerra, mas a gente fica criando uma guerra contra a cocaína, contra o crack, contra a heroína, a maconha e todas as outras drogas que são proibidas. Mas a gente não se dá conta de que o álcool é a droga que mais mata no mundo. Entre todas as drogas, entre cocaína, entre todas as drogas, o álcool é o que mais mata no mundo. E ele é liberado. Né? Então, isso que eu tinha para falar. Boa noite. Oh, meu Deus, me ajuda. É a primeira vez que eu venho aqui mesmo. Não, acho que passou. Esses dois aqui. É isso aí. Esse daqui. Passou. Esse é o seu. Acho que você devia fazer parte do curso, viu? Um estudo desse conteúdo. Vou dar um curso só como operar o negócio. Para todas as idades. Precisa. Continuando, as doenças causadas pelo álcool, tem a esteatose hepática, que é conhecido como fígado gorduroso. Tem também a hepatite alcoólica. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. E a cirrose hepática. Se bem que essas doenças também dão em pessoas que não são alcoólatras. Mas como a Nani disse, nessa encarnação. Então eu devo ter bebido muito na última, na antepenúltima, porque eu estou com fígado gorduroso. Descobri isso há 2 semanas. E eu não bebo nessa. Mas já devo ter enchido muita. Mas não é só a bebida que causa fígado gorduroso. Não é. Mas tem um outro vício chamado glutonia também que causa. Sim. Açúcar. Pra frente, pra baixo. Esse é um fígado normal. Aquele ali é o meu fígado gorduroso. E aqui de baixo é um fígado com cirrose hepática pela ação do álcool. Porque tem muitas crianças que têm cirrose e nunca beberam, né? Essa é uma pessoa com cirrose hepática. Lá em São Paulo, quando era pequena, eu sempre ouvia falar: fulano está com barriga d'água. Hoje eu entendi por quê, né? Que realmente parece que a pessoa está cheia de água, mas não é. Há pais que dão bebida aos filhos, muitos deles alcoólatras em outras vidas e que retornaram ao campo físico em busca de regeneração. E são empurrados para a queda ainda na infância, e o que é mais grave, pelas mãos daqueles que se propuseram recebê-los no lar para reeducá-los. E há pais que os põem a acender cigarros, viciando-os pouco a pouco, além do mau exemplo, o incentivo ao erro. Eu fui uma pessoa que meu pai me deixava acender o cigarro dele.
Eu adorava, porque eu adorava meu pai, né? Meu tio também, cada vez que ele ia acender um cigarro, ele deixava eu acender. E eu me tornei fumante, não sei se foi por isso ou não, mas graças a Deus faz 12 anos que eu parei de fumar. E uma coisa que me lembrou também foi quando meu filho era pequeno, os meus cunhados, por parte do meu marido, querer que ele bebesse com 10, 11 anos. E eu sempre bati o pé e fui contra, porque se você deixa a criança molhar o dedinho, molhar a chupeta, e a criança já é um espírito que carrega esse problema, né, de alcoolismo ou de tabagismo, é uma porta de entrada para que o vício venha à tona, né? E aí a gente, pai e mãe, que vai ter que responder por isso mais tarde. Os pais, nesse caso, assumem responsabilidades gravíssimas e pagarão imensa cota de dores por essas falhas clamorosas. Para outros, a escravização ao vício supera o amor aos próprios filhos. Sabemos de pais que os privam de alimentos para comprar cigarro ou aguardente. Isso é muito comum. Opa! Até eu acabar aqui eu aprendo. Muita gente diz que o vício é hereditário. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier, ele diz que o dipsômano, que é o alcoólatra, não adquire o hábito desregrado dos pais, mas sim, quase sempre, ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. E há beberrões desencarnados que se aderem àqueles que se fazem instrumentos deles próprios. No livro Missionário da Luz, de André Luiz, ele nos informa que o álcool embriaga e aniquila os centros da vida física, e que a natureza escravizará o cálice das ilusões das criaturas, pois há 1000 processos de reajuste para todos: a aflição, o desencanto, o cansaço, o tédio, o sofrimento, o cárcere e outros. Quando não surtem efeitos, há a prisão regeneradora. Agora a gente vai passar para a parte de droga. As drogas, né? A droga é toda substância ou produto que, administrado ao organismo vivo, produz artificialmente modificações em uma ou mais funções. Aqui está os tipos de drogas, né, que a gente conhece. Cheirinho da loló. Essa categoria são as drogas depressoras, sedativas, né? Que o pessoal toma o álcool para relaxar, um ansiolítico, lança perfume no Brasil era usado, nem sei se é mais, cheirinho da loló, mefedrona, que é miau-miau, que é feito de defensivos agrícolas ou repelente de insetos. Quer dizer, aqui uma amostra das drogas depressoras, as sedativas. Olha o cheirinho da loló aqui. Temos também as drogas estimuladoras, as energizantes. Aí as mais conhecidas: cocaína, crack, êxtase, as anfetaminas. Aí o que me chamou a atenção foi essa daqui, a Merla. Eu nunca tinha ouvido falar, eu pesquisei. Gente, olha do que ela é feita. Ela é uma pasta, ela é feita de querosene, ácido sulfúrico, cimento, soda cáustica, amônia, cal virgem, solução de bateria de carro, borra de cocaína e gasolina. Quer dizer, como é que uma pessoa em sã consciência vai botar isso para dentro do organismo e ainda acha que é para se sentir bem? Essa mela abre o cigarro normal de fumar, e pega a palha de dentro e mistura com a pasta e se enrola o cigarro e fuma, como se fuma maconha. Ou o cigarro comum ou o próprio cigarro de maconha. Eles colocam também essa pasta. Mistura. E isso aí é um veneno.
Nossa, isso é um veneno. Eu só queria chamar atenção para a cafeína, né? 6 meses a pessoa. A cafeína que a gente sabe que é, e o açúcar, eu já ia falar também, ela aumenta os níveis de dopamina e a serotonina. Então hoje ninguém come o bolo que eu trouxe, certo? O exemplo daqui fica aí, pô. Só eu vou comer, viu, gente? Aí eu procurei também, gente, o açúcar, ele é descalcificante, desmineralizante, desvitaminizante e empobrecedor metabólico. O açúcar não é um alimento, mas um poderoso antinutriente. É um grande ladrão. Então, tudo bem, eu acho que é o consumo exagerado que ocasiona tudo isso, né? Se você comer um chocolatinho desse tamanho, não vai fazer nada para Deus a cada 5 minutos, né? Chocolatezinho a cada 5 minutos. Boa ideia, Silvia. Então essas são as estimuladoras. Cápsula do medo, que eu também não conhecia. A cafeína já é bem conhecida, né? Café, Coca-Cola, chamate, né? O chá também tem, o chocolate, etc. Essas são essa é a Merla, aliás, ela tem, né, quase o parentesco com palavrão. E realmente porque é essa daqui, ó, eles fazem essa pasta, colocam no meio do cigarro e ainda fumam, né? Ou o cigarro ou o cigarro de maconha. Ou também queimam ela e cheiram. Eles também consomem ela diretamente. Essas doenças são relacionadas ao uso da cocaína. Essa moça aqui, ela está sem as narinas e aquela pessoa ali está com uma perfuração do palato. Essa é uma pessoa em estado terminal de HIV relacionado ao uso de cocaína, porque é injetável, né? Não cuida de seringa e é onde pega o HIV. Nós temos as drogas perturbadoras, alucinógenas, maconha, haxixe, skunk, chronic, também não conhecia, LSD, nem as outras eu conheço, a gente só de nome. Vou deixar claro. Não, mas depois desse curso hoje você vai ficar craque do assunto. Chá do Santo Daime, muito usado no Brasil. Eu falo no Brasil porque eu vim de lá, né? Década de 70, 80 era com os hippies, né? Usaram. Chá de cogumelo, chá de lírio, a trombeta. Esse eu não pesquisei, eu não posso dar nenhuma informação. Não. Deve ser um lírio, né? Deve ser um cacto qualquer mexicano de onde eles fazem o chá. Igual eles fazem do lírio e fazem do cogumelo, é a mesma coisa. Ó, esse aqui, trombeteiras, é mexicano, é um cacto, que tem muito lá, né? Esse chá de cogumelo mesmo aí, ó, você não pode fazer chá de qualquer cogumelo, quem gosta, né? Se vocês estão interessados em saber, eu vou falar pra vocês. Tem que ser só o que dá na bosta de gado. É só o que nasce em bosta de gado. Porque os outros são todos venenosos. E o melhor é comer um dia depois. Não, aqui nós entendemos o assunto ali. É que o poliuso, o uso cruzado, hoje é o grande perigo para os jovens e para os velhos, né? Porque eu fico abismada, pessoas com 70 anos viciadas em crack. E no Brasil, recentemente, saiu uma reportagem que o crack substituiu a pinga. Aquelas pessoas de 60, 70 anos que tomavam pinguinha, hoje em dia eles estão no crack e totalmente acabou família, acabou tudo, né? Uma outra coisa que as pessoas usam em festinha, em festona, é o energético, que é uma droga estimuladora,
vendo esse poliuso aqui, com uísque ou vodka, que é uma droga depressora. Então você já imagina o que isso ocasiona no organismo de qualquer ser humano, né? Tem um e-mail rodando por aí dizendo que isso é uma bomba pro organismo. O coração é um O grande Red Bull São duas drogas diferentes, um estimulador. Nós é que agradecemos. Minha irmã só toma isso. Um perigo. Dei 4 doses, tá? Dessa droga depressora. Boa noite, né, gente? Boa noite. Aqui são as fotos das drogas que a Deus estava falando. A maconha. Ó, conheço esse negócio aí. Tem muita gente que vai se identificar com muitas coisas. Nunca tinha ouvido falar. É a psicose. Eu nunca vi só insato daquele tamanho. O lírio, eu falei, É o lírio mesmo, né? Nem o caso. LSD e selos. Não ouvi falar, mas... Isso aqui é a foto da MY. Ela morreu o antes e o depois, né? Infelizmente. Além da agressão ao próprio corpo, os vícios ensejam os acidentes no trabalho. Isso aqui são as consequências dos vícios, de uma forma geral. Os acidentes no trabalho, no trânsito, as enfermidades crônicas, os maus exemplos, as humilhações e sofrimentos atrozes, a desonra, o embrutecimento, as privações próprias e de familiares, a desestruturação dos lares, o abandono do lar, dos filhos, a perda do emprego se empregado, a dificuldade de obter outro trabalho, as sequelas para os descendentes, sobretudo em caso das mães, o elevado custo para a sociedade, os roubos, assassinatos. Ele fala que é um rosário interminável de angústias. Ele menciona também o crime organizado, porque quando tem o vício, quando tem a droga, existe os traficantes, que eles estimulam e incentivam a pessoa, uma vez que ele deixa a pessoa experimentar, a pessoa gosta, aquela pessoa passa a ser o consumidor e é ele que vai dar o dinheiro para o traficante, porque o traficante mesmo em si, muitos não são viciados, eles só traficam a droga mesmo, eles ganham o dinheiro. Então fala que a educação do homem, principalmente do jovem, é que seria o ponto essencial para a gente, para nós todos, né, da família, para observar a educação do jovem, para que o homem adulto, ou mesmo o jovem, não venha a sofrer as consequências físicas e morais, por causa dos vícios. Falando aqui que o consumo das drogas assume proporções gigantescas no dia a dia. E não acontece só em países pobres não, tá, gente? A gente acha que é país pobre, não. Acontece nos países ricos, países pobres, em todas as classes sociais. A gente pensa, só pobre que fuma, né? Pobre que é viciado e tudo. Não. Acontece nas classes altas e em todos os setores, todas as classes. Só a conscientização, sobretudo dos jovens, pode libertá-los desse flagelo mal aparentemente indomável. Aí ele mostra que a tragédia humana que está acontecendo, não sei desde quando que a gente começou que a AIDS apareceu, uns 40 anos? Por aí, mais ou menos. 80, né? Foi em 80? Final de 80 que começou a campanha para conscientização. 77 foi o primeiro por caso. Aí, então. Que com certeza apareceu por causa de drogas, né? Por causa do uso de seringa, porque naquela época as pessoas nem tinham consciência de que estavam se contaminando aos outros. Ele fala que a oração é um meio eficaz, embora lento, na avaliação de nosso imediatismo, para a cura de todos os vícios. Não só beneficia as vítimas, como fortalece as famílias, seja concedendo-lhes paciência, seja inspirando-as nos caminhos a seguir, no dia a dia, para que se tornem arrimo dos caídos a elas vinculados. Eu não sei se alguém aqui tem algum exemplo em família, eu tenho. Família direta do meu ex-marido. É muito triste. O irmão dele, do meu ex-marido, ele desde criança, ele chegou a um ponto
que ele começou a roubar por comida ou bebida. Com certeza, quando existe esse desejo insaciável, quando eu estou nervosa, eu começo a beliscar. Eu tenho certeza que muita gente é dessa maneira. Isso não é glutonia ainda não, gente. É o que ela pensa, né? Mas tem um fundo emocional. Se eu estou comendo porque eu estou nervosa, né, se eu tenho o chocólatras, né, de fundo emocional, se a gente não se observar, se a gente não dar uma parada, isso aí vai virar, não é? Fica um descontrole, um desequilíbrio, aí vai para a glutonia, seja no que for, a comida em demasia. Tem essas competições aqui nos Estados Unidos, as pessoas, eu acho horrível, né? Eles marcam um tempo para ver quem come, não sei quantos cachorro quente, hambúrguer, pizza, ou hambúrguer, tortas, competição. É um vício, né? É uma glutonia. O vício surge não pelo fato de atender a necessidades, mas no excesso com que se atende às necessidades. Há um ditado que diz: devemos comer para viver e não viver para comer. Nesse sentido, a pessoa que se alimenta em demasia acaba se tornando um glutão, o que lhe impede de estar bem com o seu físico. O mesmo se diz daquele que se excede nas bebidas alcoólicas ou na sexualidade. É preciso, pois, relembrar que todos sofreremos as consequências das nossas ações, sejam boas ou más. Claro, nós vamos sofrer, a gente vai comprometer o nosso físico e, se a gente realmente não se conscientizar, vamos comprometer o nosso espiritual. Nos jogos de azar. Eu jogava, tá, gente? Eu jogava na loteria. E eu não conferi o resultado. Eu jogava na loteria, mas não consegui conferir. Vício em excesso, né? Você não vive sem aquilo. Você gasta tudo, coloca tudo no jogo de azar. É o que fala aqui. O vício se dá quando você faz uma vez, aí você, vamos dizer que você ganhou. Aí você quer voltar para lá, estou com sorte. Você volta lá porque você acha que você vai ganhar mais. E se você perdeu, você tem que voltar na outra vez para você poder recuperar o dinheiro que você perdeu. E aí é uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Tem um depoimento de uma pessoa, a psicóloga Luciana Globo, falando que tem relatos tristes. Teve dessa pessoa, um senhor de idade que perdeu 60 mil reais em jogo, no caso de vício, né? Esqueci de falar. Existem grupos de apoio para pessoas que jogam, como tem para os alcoólatras, para os drogados e tudo. Existe um grupo de apoio aos viciados em jogos denominados jogadores anônimos. Bem sugestivo, né? Sexomania. O termo vício em sexo é usado para descrever o comportamento de uma pessoa que tem obsessão incontrolável por sexo. É obsessão incontrolável, tá, gente? As coisas relacionadas ao ato sexual e a simples reflexão sobre a prática tendem a dominar as ações do viciado, o que pode culminar na diminuição do rendimento de trabalho, no desgaste das suas relações sociais e familiares. Eu gostei dessa parte aqui, que até a Neuza que lembrou para a gente pegar, porque a gente está estudando o livro do Nosso Lar, e quando o André Luiz desencarna, né, o Lísias, que é o enfermeiro, ele faz tipo um tour, né, pelo Nosso Lar e ele, conversando com o André Luiz, ele fala: talvez você ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em nosso lar em estado de extrema loucura. Quer dizer, é o estado mental que as pessoas viciadas em sexo chegam lá do outro lado. Porque sexo é uma coisa normal, quando feita em condições normais. É uma coisa natural, é uma coisa bonita, feita entre o casal. As aberrações é que é o vício, né? Na recuperação. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços,
vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Há com poucos dentre vós fazem esforços. Quando a gente perde a vontade, não é nem a boa nem a má, não, é a vontade. Quando a gente perde a vontade, a gente fica facilmente manipulável. E no caso dos vícios, é claro, nós vamos ficar manipuláveis, vamos sofrer influência das entidades desencarnadas que estão em sintonia, que vamos entrar em sintonia com elas por causa do vício. Então a fuga. Falando de espíritos encarnados perturbadores que vampirizam as criaturas invigilantes que se entregam às mais extravagantes paixões e viciações, André Luiz registra o que diz o mentor Calderaro. Isso está no livro No Mundo Maior. Quanto a estes infortunados, que fazer se não recomendá-los ao poder divino, ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesma. É o que é o vício, a droga ou o álcool. É a fuga impossível de si mesma. As pessoas começam a beber ou a se drogar porque estão com problemas e acham que vão, através da droga, do álcool, seja do que for, esquecer o problema. Então está fugindo de você mesmo. Alucinados, apenas adiam o terrível minuto de auto-reconhecimento que chega sempre, quando menos esperam, através dos 1000 processos da dor, esgotados os recursos do amor divino que o Supremo Pai nos oferece a todos. A mente deles também está apegada aos instintos primitivos e frágeis e hesitantes receiam a responsabilidade do trabalho de regeneração. Eu entendi assim, quando todos os recursos se esgotam, a pessoa que está viciada, existem os grupos de auxílio. Esse é um dos auxílios que a providência, vamos dizer, está em nossas mãos. As pessoas que estão, que têm gente na família ou que simplesmente querem ajudar, ajudar aquele que está no vício. Quando a pessoa se torna impertinente, né? E não aceita ajuda de forma nenhuma, primeiro de tudo, ela é um suicídio em potencial. Não é? Porque ela está causando damage, como eu falo, danos no organismo que vai provocar, que vai levá-lo à morte. E com certeza, quando a gente causa danos no nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o perispírito, ele vai absorver, principalmente na região afetada, nos órgãos afetados, eles vão ficar marcados no perispírito por causa dos danos causados no corpo, o perispírito é afetado. Então, esse espírito, quando ele reencarnar, eu entendi assim, me corrijam se está errado, gente, as doenças que ele vai adquirir correspondentes aos órgãos que foram afetados, vai ser como se fosse uma bênção para ele, impedindo-o de prosseguir no vício, tá certo, Rosa? É como uma bênção, ele vai estar o prisioneiro. Nós já somos prisioneiros no corpo, mas eles, com as doenças, vamos falar, vai ser um prisioneiro com a chave jogada fora mesmo, e ele vai viver naquela prisão, encarcerado no corpo, como vivendo uma bênção para que ele não retome o vício que o levou ao suicídio na encarnação anterior. Conselho, diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita, você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo a fim de saná-los. Está no livro Coragem, de André Luiz. Mais outro texto que a gente tirou. No livro Vozes do Grande Além, no capítulo intitulado Alcoólatra, o espírito compara o alcoolismo a um incêndio devastador e dá seu depoimento. Ele fala, até que mãos fraternas me trouxeram a bênção da oração, pelos talentos da prece, aplacaram-me a sede, ofertando-me água pura. No início eu estava falando que uma das coisas que ajuda ao viciado e à família é a oração, é a prece. Tanto ajuda a família a ter paciência, quanto ajuda ao viciado. Está vendo aqui. Diz ainda, ofereço-vos os tristes exemplos do meu caso particular,
para escarmento daqueles que começam de copinho a copinho, no aperitivo inocente, na hora de recreio, na noite festiva, descendo desprevenidos para o desequilíbrio e para a morte. É assim que os vícios começam. Tá? Então eu vou passar rapidinho. Vou falar da última, que a gente já está na hora. O culto do Evangelho no Lar, que é um recurso importante, uma campanha em favor da liberdade espiritual. E a ação educativa moralizadora que a doutrina espírita pode exercer sobre as famílias, máxime sobre a juventude, é instrumento libertador que está nas mãos do movimento espírita. O centro espírita, como célula viva desse movimento, detém a parcela maior dessas responsabilidades. Somos nós, é por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui. E a nós, que muito temos sido beneficiados por essa doutrina de amor, cabe a atitude vigilante de esclarecimento permanente à comunidade, sobretudo da mocidade, além de apoiar as famílias que já sofrem os efeitos maléficos de todas as drogas. Essa tragédia que ora envolve parcela elevada dos espíritos vinculados à terra é fruto da poluição invisível aos olhos desatentos, provocada por mentes enfermas de encarnados e desencarnados a prenderem seus horríveis tentáculos criaturas invigilantes, inconscientes dos efeitos perversos de suas ações, sobretudo do elevado preço a pagar no longo caminho da volta ao reequilíbrio, que um dia, cedo ou tarde, a custo de muitas lágrimas, terão todos que percorrer. E aí a gente colocou isso aqui. Estamos todos aqui de visita, neste momento e lugar, apenas estamos de passagem. Viemos observar, aprender, evoluir, amar e voltar para casa. Então que a gente possa lembrar disso tudo e pensar nos nossos vícios. Obrigada aí, gente. Desculpa aí os 5 minutos que eu passei, hein? Então, vícios morais. Boa noite. Boa noite. Falar de vícios morais... É que eu tô nervosa, gente, desculpa. Falar de vícios morais é um assunto bem delicado, porque para nós ainda é muito difícil assumir que todos nós somos portadores de vícios morais. Em um momento da nossa vida, ou pela vida inteira, nós teremos um ou todos os vícios morais que nós vamos apresentar. E, segundo Allan Kardec, ele diz que todas as misérias morais da humanidade têm origem em 2 vícios capitais, que são o orgulho e o egoísmo. Ele também diz que esses defeitos estão na base de todos os vícios morais da criatura. Enquanto eu estava fazendo a pesquisa para esse trabalho, me ocorreu que eu vou dar algumas definições de alguns vícios morais que nós temos conhecimento, não todos, mas alguns. E por trás dessas definições, eu percebi que todos eles estão associados de uma certa forma à insegurança do ser humano em si próprio. E isso decorre da falta de autoconhecimento, porque o trabalho de autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, ainda é muito difícil para todos nós. É um trabalho árduo que custa muito tempo. Então, e eu também lembrei da passagem do mandamento de Jesus, que ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E pelas definições a gente vai ver que alguns dos vícios morais são intimamente ligados a nós mesmos. A inveja, o ciúme, a culpa, tem um que chama culpa... Peraí, gente. Culpa recíproca, não. Culpa neurótica. Culpa neurótica. Pelas definições nós vamos ver que, embora a inveja e o ciúme, por exemplo, eles sejam dirigidos ao próximo, não deixa de ser uma coisa nossa. A gente sente inveja porque a gente não gosta, a gente sente inveja e a gente não gosta das pessoas invejosas, porque na verdade nós somos invejosos. Então, eu acho que enquanto nós não aprendermos a nos amar, a nos conhecer, nós nunca conseguiremos amar ao próximo como a nós mesmos. Porque, na verdade, nós não nos amamos dessa forma que Jesus nos propõe a amar. Ok, vamos para a parte difícil da coisa. Fé. Oi? Eu passo aqui. Tá. Então, vamos a algumas definições.
A avareza. A avareza é o apego exagerado ao dinheiro e aos objetos materiais. O ciúme, que é o estado de intranquilidade em decorrência do medo de perder o que tem, ou quem a gente acha que tem. A preguiça, que é a pouca disposição para o trabalho. Todo mundo tem isso. Negligência, que é o descuido com as próprias obrigações. E que na maioria das vezes a gente acaba jogando a culpa no outro. A vaidade, que é o desejo de merecer a aprovação dos outros e se destacar, que tem a ver com a insegurança em si próprio. A inveja, que é o desgosto ante a prosperidade e o sucesso de outrem, ou o desejo de possuir ou gozar algum bem que outrem possua ou desfrute. A maledicência ou a calúnia. É o uso inadequado da conversação oral ou escrita, com o fim de depreciar ou reduzir a importância de outrem. Todos eles têm a ver com isso, com a insegurança, com a falta do autoconhecimento. Todos eles. A mágoa, que para mim é o mais triste, que é a ausência do perdão. E que também todos nós temos. Não adianta a gente falar, perdoo, mas não esqueço. Né? A vingança, que é o desejo de ir à forra, né? De pagar na mesma moeda. A culpa neurótica, que é o que eu tinha falado, que é uma emoção destrutiva e estática de autocobrança diante de um erro sem nada fazer para repará-lo. Ou seja, você fica só se torturando em cima daquilo que passou, mas não faz absolutamente nada para poder consertar aquele erro. Tem o personalismo, que é a conduta daquele que se refere a si próprio, que é o narcisismo. Né? O melindre, que é a capacidade de se ofender ou se irritar com as mínimas coisas. Tá todo mundo se vendo em algum, né? Eu me vi em quase todos, ou todos. A impaciência, que é a pouca capacidade de esperar. Então, ninguém perde a paciência, porque, como diz a Rose, a gente não perde aquilo que a gente não tem. E a intolerância, que é a pouca capacidade de aceitar ou conviver com o defeito dos outros. Que, na verdade, são defeitos que nós temos e que a gente não tem capacidade de assumir. É isso. Prazer, sou eu. Vou ficar falando mal da gente assim. Conheceu? Sou eu. Eu vou continuar. Eu vou boa noite. Boa noite. Eu vou boa noite. Aqui. Lá vou eu de novo. Porque eu achei muito importante a gente não só falar o que são os vícios morais. Nós todos temos, né? O ciúme, a inveja. Mas como a gente pode combater isso? Como a gente pode trabalhar isso? Né? E eu acho que é importante a gente lembrar que a gente, como o vício, né, de beber, de fumar, sempre começa numa dosezinha, experimentar um cigarro, tirar uma droga, ficar contente. Por que não a gente tornar esse vício saudável? Poxa, essa semana eu tenho que ajudar alguém. Fazer isso um hábito da sua vida, todos os dias. Pegar um dia e falar, hoje eu vou ajudar alguém. Vou ajudar um velho a atravessar a rua. Vou abrir a porta para alguém. Meu guarda-roupa está cheio, está chegando no inverno. O que eu não usei esse ano? Durante um ano, se eu não usei uma roupa, uma blusa durante o ano, será que eu vou usar o ano que vem? Não. Um sapato. Tanta gente necessitada. Então, quando você começa a exercitar esse vício, né? Exercitar isso em você, fica uma coisa normal. Quando você for trocar suas roupas de verão para o inverno, você vai lembrar, não usei isso, não vou usar mais. Não preciso, alguém precisa. Sempre tem alguma coisa que você pode fazer e ajudar. Então, eu acho que isso seria muito importante. A gente, né, que está querendo se melhorar moralmente, progredir moralmente, a gente começar a se exercitar isso todos os dias. Eu tiro por mim, porque eu tenho uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é o meu marido, e ele precisa de mim. E cada dia ele vai precisar mais de mim.
Então, atualmente, ele vai levantar de uma cadeira, eu ajudo ele. Ele vai sentar, eu tenho que ajudar. Ele vai andar, e já virou uma coisa automática. E aonde eu tô, se eu vejo um velhinho, eu já tô querendo ajudar ele, eu estou correndo para ajudar. Ficou uma coisa automática, eu faço sem pensar. E como o álcool, a bebida, isso dá um prazer muito grande. Eu acho que todos vocês já passaram pela situação de doar uma blusa para alguém necessitado, doar um pedaço de pão, emprestar um dinheiro, a gente sente um prazer muito grande também. Não é só o álcool, o vício negativo que traz um prazer. A gente tem que aprender a cultivar esse prazer positivo, que é ajudar o próximo. E a gente vai estar se melhorando. A gente não vai estar ajudando o próximo, a gente está se melhorando, a gente está se ajudando. Então vamos lá. O início seria egoísmo. E Kardec, ele define o egoísmo como interesse pessoal exagerado. A gente pensa só na gente mesma, nos nossos interesses, e achando que a gente é o mais importante aqui. E o que a gente pode fazer para combater isso? A gente pode procurar o serviço ao próximo com os próprios meios, entregando forças inteligentes e habilidade para realizar nossos propósitos generosos. Trabalhar sem remuneração para os mais carentes, dedicando algumas horas semanais em atividades assistenciais. Quando a gente pensa, poxa, né, eu vou tirar um sábado, um domingo para fazer isso, é como um exercício trabalhar, a gente trabalhar os músculos da gente. Poxa, levantar cedo para correr, fazer caminhada, yoga, é tão difícil. Mas se a gente tirar 5, 10 minutos só para fazer um alongamento, né? Isso vai acabar virando um hábito. E no final do dia você vai perceber que isso te ajudou muito no seu bom humor, na sua dor na sua coluna. Então, a gente tem que começar a praticar isso também. Desculpa, a pessoa está falando que eu tenho que ir mais rapidinho. Repartir do nosso guarda-roupa os objetos de uso pessoal que não nos é mais útil ou que tenhamos em excesso. Procurar inteirar-se das amarguras de alguém no sincero propósito de amenizar sua dor. Dedicar nossa assistência aos serviçais e subalternos que convivem conosco. Olhar, ouvir, falar, acariciar com o coração pleno de amor os familiares que nos são confiados. Interessar-se pelas pessoas recém-apresentadas. Ajudar com delicadeza nos transportes ou na rua as criaturas em dificuldades, cedendo lugar, facilitando passagem, carregando volumes. Coisa simples, né? Eu vou falar agora para vocês sobre o orgulho. Quando eu vi essa foto, eu logo pensei como a gente pode imaginar o nosso Mestre Jesus tendo a vaidade, ou sendo uma pessoa orgulhosa, dizendo, eu sou filho do homem, como eu vou lavar os seus pés? Né? Ou então ele sendo egoísta e dizendo, eu não posso repartir 3 pedaços de pão para 1 milhão de pessoas. Não vai conseguir matar a fome de ninguém, então eu vou guardar para mim. Imagina Jesus fazendo isso, né? Eu acho que não seria... Ele, como nosso mestre, ele ensinou dando exemplos. E eu acho que quando a gente lê o Evangelho, a gente vê muitos exemplos que ele deixou pra gente nos melhorarmos moralmente. Por favor, próximo. E como combater o orgulho? Ouvir com atenção e paciência as emoções e não revidando todas as vezes que fomos por alguém criticados. Não aceitar provocações, esquecendo as ofensas. Não menosprezar nenhuma pessoa, por mais ignorante que seja. Ser submisso às ordens de seus superiores. Procurar o lado mais simples de todas as coisas, combatendo o supérfluo. Procurar exercer as funções mais modestas, evitar a ostentação e a espera do reconhecimento para alguém que tenha feito, não criticar. Não falar em excesso, excessivamente de si mesmo, não se queixar. Isso também se queixar, né? Controlar os impulsos de impaciência.
aceitar as opiniões, ideias, pensamentos e convicções dos outros. Fazer o bem sem comentários ou quaisquer referência ao nosso gesto. Dissimular o benefício quando prestado e alguém para não abraçá-lo. Não se referir a exemplos próprios de boa conduta para recomendar procedimento aos outros. Isso foi retirado do livro Manual Prático do Espírita, de Ney Pietro Pérez. Obrigada, boa noite. Só deu pra ler, não deu nem pra explicar pra todo mundo. Ok, gente, boa noite. Boa noite. Não acabou, não? Agora vocês irão assistir uma pequena encenação falando sobre os vícios. E é uma encenação curta, onde a gente tentou englobar os vícios físicos e morais, alguns já bem enraizados e outros tão cotidianos que qualquer semelhança é mera coincidência. Eu espero que vocês gostem. Então vamos apagar lá. Vai passar o visual? Mais baixo um pouco. Vai passar o visual? Vai. O visual vai rolar. Oh my God. Capricha aí, capricha aí. Martinha, querida, eu te falei. Aquele cara não presta, amiga. Eu já te avisei. Já sai com uma toda semana, uma diferente. Claro, eu te avisei. Você sabe que eu sou conectada, sei de tudo, minha filha. Facebook é toda hora, tô de olho. Todo mundo conhece. Isso. Eu te falei do João Paulo. Querida, João Paulo tá na pitimba. Minha filha, ele torra o dinheiro dele todo em raspadinha. Eu morro. Tão triste. Tão triste. Mas é verdade. Eu não te falei. Ele é um horror. Mas quem que é? Ele ganha bem. Você sabe que ele ganha bem. Mas ele torra. O que eu tô te fazendo? Olha. Eu vou ter que falar de meu jargão. Eu vou encontrar com minha amiga ali agora. Tadinha. Pede câmera. Deixa eu falar. Cai, cuidadinho. É minha melhor amiga. Amo de paixão. Mas cai toda hora. Tadinho. Bebe. Ixi, tô falando, tá? Tem que parar. Tem que parar de começar agora, ok? Deixa eu comer. Vai, tchau. Ai, eu peguei um pouco de beijo. Ai, pois é. Que como eu falei, menina, tinha uma muleta na minha frente, no trânsito, que não passava. Que isso, sério? 20. O limite é 50, o cara andando de 20. Não acredito. Você sabe que eu tive que passar ele. Sei naquela linha que não pode parar, que não pode passar, sabe? Aquela duasinha assim. Eu tive que passar. Vamos tomar uma, minha amiga. Meu bem, eu não bebo essas coisas. Meu vício é outro. Meu vício é falar dos outros. Mas só um pouquinho. Essa é uma bebida nova que tem aqui agora. Você sabe que não rola. Ok, então. Elinha, você sabe que essas coisas não rolam comigo. Deixa eu colocar minhas gadgets aqui, porque Facebook é. Você tem pra me mostrar? Não. O que aconteceu com ela? Minha filha, aquela danada, é burra até. Por quê? Tudo no Facebook. Olha aqui a foto que ela põe. Olha aqui. Aí fala da vida dos outros. Nossa senhora. Essa é ela? Tudo que acontece. Não, eu sei que você é conectada com você. Aqui. Nossa, você é minha melhor amiga. Já cuide, mas eu não sei o que aquela menina passa na cabeça dela.
Gente, isso ela põe em tudo. Põe em tudo. Gente, ela teve essa coragem. Quantas você já bebeu, filha? 1, 2, 3, 4, 5. Não, mas você não precisa se preocupar comigo, não. Eu só bebo, só você sabe. É minha. Eu já te contei. Eu já te falei, Aline. Cuidado, se liga. E o cigarro, querida? Ai, quantos já hoje? Aposto que tá vazia. Aposto que já não tem mais nem um cigarro. Você sabe que eu hoje só fui uma carteira. Você sabe que eu, na realidade, você foi falar em cigarro e me deu uma vontade tão grande de fumar. E você fumou o último, né? É, eu fumei. Você não tem um cigarro? Olha só, estupidez. Só tempo sediado, né? Que isso? Nossa, eu era amiga seu, você não me dá notícias, eu tô precisando dos programinhas. O cara nem ligou, tá ligado? Eu não consegui falar. Eu tô precisando de dar uma cheirada aí, como é que a gente faz? A gente faz bem, paga com sexo e tá tudo certo. Chega aí. E aí, bom de normal? Oi, Fernandinho Beiralago, e aí, menino? E aí, Daiane, o que você faz da vida, querida? Ela é um anjo. A mina é um anjo eu para ganho tentar uma salvar vida fazendo uns programinhas. E se vocês tiverem assim, uns amigos aí pra me apresentar, eu tô precisada, tá? Até que de repente, né? Você sabe que eu sou conectada com isso. Todo mundo me conhece. Sei de tudo que acontece, querida. Olha, Facebook. Você vê bem que Deus é misericordioso. Meio de tanto obsessor, parecia um anjo. Sempre tem. O homem visita o homem através do próprio. Quadra aí, é só quadrar. Tá ligado? A boca tá bombando. Já precisando comprar mais pra vender uns bagulho aí. Você não tá afim de comprar um bagulho não, mano? Não sei quadrar. Não, sabe que essas coisas não rolam comigo. Não, e eu também tô deixando essa. Você falar dos outros, e com o Facebook, checando. Não, e eu também tô parando de... Mas a gente pode fazer um lance. Você sabe que eu tenho pelo menos assim, uns 5.000 friends no meu Facebook. God help us. Te vender. Eu posso te vender uma lista. Cara, a gente mas tem que ter uma comissão brava. Deixa eu só falar com a prostituta aqui, já volto. Gente, que ele é louco demais. Pensa só. Mas aí, o que você achou da minha filha? Eu acho? Não, mas eu acho que você tá fazendo uma coisa muito errada. Como é que você vai... Porque esse cara é muito doido. Mas esse cara, você sabe que ele é grana. É grana, eu sei que é grana, mas acontece que ele... Não. Mas, gente, qual é que... Vamos tomar uma aí, velho? Não, eu não vou se faz mal pra saúde, mano. Ok. Fala o seguinte aí, qual que é o business aí? Qual que é? Well, pois é, mas antes você sabe, né? Você sabe que eu sou conectada, conheço todo mundo me conhece. E eu vou te falar uma coisa. Antes de eu poder mentir, me comprometer, eu vou ter que te falar. Os caras estão atrás de você, bicho. Polícia, eu já ouvi uns comentários, eu já ouvi um detetive aí, conhecido, de pessoa que você conhece. Aí, ó, vou parar o papo aí, parada é o seguinte, tô ligado que você fala demais, você bateu minha fita lá com os heróis quer me ganhar agora, mas tá ligado? A parada é o seguinte, se me pegar eu te mato. Bora aí, prostituta, não vai dar pra gente não, mano. Vocês são muito eu te falei, Fábio, por que você foi falar com esse cara e queria colocar seus amigos nesse rolo? Eu te falei, ele é doido, ele mata o seu como? Você tem essa língua maior do que a sua boca. Quando correr, amigo, tem que beber. Você é a razão do bebê. Deixa assim. Ai, pisei aqui, ó. Pisei aqui. É só quadrar. Coisa que não. Desculpa, você é assim desde que eu te conheço. Você fica falando com os outros, falando mal. Você não devia ter feito isso, não. Você vai vender seus amigos da lista. Depois esse cara vai lá pagar um por um quando você pagar. Tá louca? Meu Deus, me perdoa. Eu sei que eu tô língua de trapo horrorosa. Me perdoa, meu Deus. Eu prometo que a partir de hoje eu nunca mais na minha vida vou falar de ninguém. Eu vou me controlar. Eu vou Opa, apareceu alguém de branco na história. É, boa coisa.
você toma alguma coisa. E eu também vou parar de beber, eu vou largar o cigarro, vou largar tudo, você sabe por quê? Eu ouvi dizer que uma cientista aí, Nani Nascimento, que ela falou o seguinte, que se eu parar de beber e de fumar, meu corpo vai regenerar, então eu quero largar. Meu Deus, me ajuda, que eu preciso largar desse vício. Eu quero largar esse vício, meu Deus, te ajuda. Essa parte, Eu também vou pro centro com você. Isso. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem os motivos escondidos. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador. Eis aqui um espírito que se comprometeu com o mal, mas reconhece seus erros e busca o bom caminho. Dignai-vos, Senhor, e recebê-lo como um filho pródigo, e dais a ele o perdão. Sustentai suas boas resoluções e dai-vos forças para resistir os maus instintos e pensamentos. Aprimore sua mente e eleja pensamentos bons para o seu viver. Vence o vício predominante de pensar mal, resguardai-vos o vosso pensamento com o capacete da esperança, fiel que prossigamos para a vitória suprema do bem. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Amigos, e no topo do universo uma bandeira. As chuvas e pelo limo que invadir a parede úmida e fria, foi se expandindo até tornar-se uma assustadora rachadura. O tempo corria veloz sem que providência alguma fosse tomada. A rachadura já corrompia a parte inferior do muro que, atingida pela umidade, deteriorava-se a olhos vistos. Em uma noite fria, quando o temporal ruidoso e inclemente avançava sobre a praia próxima, a ventania atingiu a muralha com velocidade, ou violência. A muralha, que se suportara tempos antes ventos ainda mais fortes, desta vez não resistiu. Corrompida pela água, que durante anos deteriorou sua base e parte de seus materiais, a grande parede cedeu. Tombou pesadamente, como se estivesse cansada de resistir em vão. Como um robusto carvalho se permite um dia tombar depois de tantos anos de majestade, também aquela murada, traída pela pequena fissura, entregou-se à ação de Deus. Uma simples fissura, decorrente de uma imperfeição aparentemente insignificante, causou a queda do grande muro. E hoje, os que passam ao lado das ruínas, daquilo que um dia já foi uma potente fortaleza, ignoram que a destruição daquele monumento grandioso iniciou-se com a mera e banal rachadura. Bom, gente, então é só baseado nesse texto e de tudo que a gente falou sobre o vício, eu queria contar vocês uma dinâmica. E a gente trouxe essa muralha para mostrar, né, só para a gente ter como exemplo, com a fissura aqui. E eu gostaria que cada um pensasse, refletisse em todos os vícios. Aí. Porque, assim também como aquela muralha, também são os vícios humanos. E vamos aprender aqui, up and down, cadê? Aluno, por favor. Down. Se eu achar o down, gente, eu tô nervosa. Tá embaixo do ar. Fica cá. Eu vou aqui. Então, assim como essa muralha, né, que a gente leu o texto, também são os vícios humanos. Os vícios humanos. Que são hábitos infelizes, como foi falado aqui, considerados como atitudes corriqueiras e comuns na sociedade. Pode corromper grandes mentes. Assim como a gente falou, né, da bebida social, que a gente só bebe socialmente.
Então, hoje são apenas fofoquinhas, né, Fábio? A servir de passatempos desocupados. Amanhã serão mentiras ardilosas, a destruir lares e prejudicar vidas. Hoje são apenas goles de bebida alcoólica, para descontrair. Amanhã serão drogas ainda mais pesadas, a arruinar sempre nervosos, como a Uli falou, né, e Neuza, e lesionar profundamente as mentes. Isso é outra coisa. Hoje são pequeninas barganhas, né, que a gente faz com nossos filhos, para garantir que as crianças obedeçam. Amanhã serão usados subornos para realizar o dever já impunha desde muito. Os vícios surgem como pequeninas fissuras, né? Assim como a gente falou da muralha, na conduta humana. Em um primeiro momento, não despertam grandes receios e chegam até a ser ignorados pelos menos avisados. No entanto, com o passar do tempo, vão se agigantando, invadindo o espaço que deveria ser da virtude. Abalam as estruturas que pareciam sólidas e destroem os futuros venturosos. Então vem a proposta para vocês. E nós? Quais são nossas fissuras? Quais são nossas pequenas falhas? Eu já decorei esse slide. Quais são nossas pequenas falhas que atrapalham o nosso progresso moral, né? o nosso progresso? Então a tia Elisa deve estar passando já. Então eu gostaria assim, que rapidamente vocês pensassem num vício, vocês refletissem sobre um vício, que né, nós não somos perfeitos, todos temos aqueles morais, vícios, e colocassem nesse papelzinho que a gente vai representar essas fissuras, né? São essas pequenas fissuras que, assim como a muralha, né, desabou um dia, né, porque a gente passou despercebido por ele. Desculpa, Cacau, fechei. Então eu vou dar um minutinho, rapidinho, porque nosso tempo está acabando, só para vocês. A ideia era vocês colocarem aqui. Você como guarda pra gente? Olha, e ele tá atrás de mim. Tia, peraí. Só tô adiantando. É só eu sei que você tem todos, mas eu tô... Gente, por favor, é só um, que a gente não tem muito tempo, tá? Ela colocou assim lista, ela colocou assim lista. Viu o vídeo dela? Vocês são dois. Tem esse de orgulho e egoísmo. Nossa, esqueci do Alisson, gente. Eu tenho que ter um papel. Não, eu não tenho visto não. Dá uma folha de caderno pro Alisson aqui. Posso ter uma resma de papel, por favor? Eu posso ter uma resma de papel? Eu quero Faz um esforço pra achar um, né? A gente só tá, para explicar a dinâmica, porque a gente, na verdade, a gente fez essa dinâmica na Hungária, a gente só tá colocando os vícios ali. Tem que assinar? Não, é só pra escrever. Mas todo mundo sabe que é você. Não precisa assinar também, não. Toma, Rosa. Segura aí, segura aí. Mistura isso, mistura isso. Não se preocupe, não vai ter sorteio de vício, tá? Tira os melhores, tira de baixo. Aí só sorteio virtude, depois vocês vão... Tira os de baixo do primeiro, tá com a boca. Não, sacode esse vidro aí. Vem com esse papo de tiros de baixo, não. Sacode esse negócio aí. A gente não vai tirar os vícios, bom, a ideia é a seguinte, quando a gente olha para dentro, depois dessa aula de vício que nós começamos a conhecer um pouco mais do nosso vício moral, físico, a ideia agora, quando a gente escreve, a gente meio que bota para fora. Será que eu vou escrever? Será que eles vão ver nossos vícios, né? Então, vou guardar todos, eu pôr no mural. Exatamente. Então a proposta, assim como a Eliana falou muito bem sobre como combater isso. Então a proposta é outra, é virar essa muralha. Que tal trocarmos os nossos vícios por virtudes? Ou seja, esses vícios que nós colocamos ali, que tal nós transformarmos isso em coisas positivas?
né? Então, assim, eu queria que vocês refletissem também sobre essa troca. A reforma íntima. Como mudar, né? A Mayumi é assim, né? Você viu, né? Controle. Então, o que precisamos mudar para caminharmos em busca do nosso progresso espiritual? A ideia também era escrever as virtudes e colocarmos aqui, mas a gente só está olhando o tempo porque a gente sabe. Então, eu queria, assim, dar um minutinho para todo mundo pensar nessas virtudes, que todos nós temos também. Assim como os vícios, a gente tem virtudes. Então, vamos, assim, pensar numa virtude que combata esse vício que a gente colocou aí. Que logo, logo a gente vai fazer uma vibração para que eles saiam da nossa vida. Tá bom? Eu vou dar um minutinho, só para vocês pensarem. Pensarem nessa muralha assim, de leite, sem fissuras. Com esse aqui, como a música que a outra pessoa ainda colocar, que conheça-te a ti mesmo, que a gente tanto falou aqui, né? É só conhecendo a nós mesmos que a gente vai ser capaz de identificar o nosso vício e também nossas virtudes, e trocar um pelo outro. Então, só para finalizar a gente refletir mais ainda, a gente vai colocar um vídeo chamado Mudança Interior, só para a Mônica dar. E esses vícios eu queria só que vocês pensassem o seguinte, que a gente colocou ali como símbolo para tirar ele da nossa vida. Porque a gente vai fazer uma vibração, que a Mônica vai fazer pra gente, pensando que esses vícios vão embora, né, que expulsemos os vícios, né, Rose? E que absorvemos as virtudes. Tá bom? Perfeito, sem fissura.
o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pela oportunidade do reencarne. Podemos estar aqui nesse lindo planeta que se move nesse momento e progride sobre a direção do nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui entre nós na noite de hoje, por essa linda apresentação, por esse estudo, pela dedicação de todos que participaram de qualquer forma, mesmo aqueles que se consideram grandes ou pequenos. Não existe uma forma de medir quanto nós contribuímos para o bem, para o aprendizado, para a evolução nossa e do nosso próximo. Mestre, te pedimos que nos ajude nos primeiros passos para o nosso autoconhecimento, nos primeiros passos que nós vamos dar para reconhecer esses tantos vícios que estudamos, que conhecemos pela primeira vez, que admitimos na noite de hoje. Esses vícios que escrevemos e colocamos ali. Tantos vícios são claros para nós, como o álcool, o tabagismo, a glutonaria, o sexo, mas tantos outros que nós fazemos no nosso dia a dia sem mesmo nos dar conta, como a maledicência, a impaciência. Senhor, ajuda-nos a transformar todos esses vícios em virtudes, que nós possamos ser pacientes, benevolentes, caridosos acima de tudo, conosco, com nossas atitudes no nosso dia a dia, para que possamos transformá-las em virtudes, as atitudes que nós tenhamos com vícios, que nós possamos reconhecê-las humildemente, transformá-las em virtudes. Obrigada, Mestre, pela oportunidade desse estudo, por essa casa que nos recebe e nos abençoa com a oportunidade do aprendizado. Obrigada a todos os participantes. Obrigada aos mentores espirituais da casa, aos nossos mentores pessoais. Obrigada a todos que contribuíram de toda forma para que esse estudo fosse apresentado na noite de hoje. Agora damos por encerrado o nosso estudo e a nossa apresentação. Que a sua vontade, Mestre, seja feita hoje, agora e para todo o Senhor. Que assim seja. Que isso, gente? Fui eu. Isso é culpa minha. Fui eu que... Tá emocionado. Fui eu que abri a cadeira e escolhi ela. O trabalho de vocês foi espetacular, certo? A união de vocês foi espetacular, a comunhão com que vocês trabalharam. Quando eu escolhi esse tema, quando eu estava fazendo o organograma do curso, eu falei assim, a partir de agora eu vou escolher um tema, né, para que possa eliminar um pouco do tempo e possa unir mais o grupo, porque aí não fica, vou falar disso, vou falar daquilo, e perde-se muito tempo discutindo um tema e no final acaba muito complicado. Quando eu escolhi este tema, foi justamente pensando nisso, para que a gente pudesse fazer e ver a diferença das virtudes e das vicissitudes, certo? Porque a gente não pode esquecer que as virtudes nós somos criadas com. Deus nos criou simples e ignorante, com a preocupação de nos crescermos, nos modificarmos, e colocou dentro do nosso espírito, desde quando nos criou, a centelha da virtude maior. Porque da mesma maneira existe dois vícios, duas vicissitudes, que é o pai e a mãe de todas as outras, existe uma virtude que é a mãe de todas as outras, que é o amor. Deus nos criou com essa centelha. Por isso nós somos a imagem e semelhança do Criador em espírito.
espiritualmente falando. Porque Ele deixou dentro de cada um de nós, quando nos criou pequenininho lá na mônada, lá no mineral, a centelha do seu amor divino. A centelha do amor. Essa é a virtude com que nós somos criados. As nossas vicissitudes, nós começamos a obtê-las nas nossas indas e vindas, nas nossas encarnações e reencarnações, fazendo uso errôneo do nosso livre-arbítrio. Foi aí que nós adquirimos o medo, a impaciência, a inveja, o orgulho. Não foi Deus que colocou dentro de nós as vicissitudes. Ele não criou um ser com a centelha do amor e falou assim, agora eu vou colocar dentro desse mesmo ser a centelha do ódio para que eles pudessem viver numa disputa ferrônea durante várias encarnações. Não, Ele nos criou com a centelha do amor, né? E nós adoecemos esse amor nas nossas indas e vindas, né? Usando erroneamente o nosso livre-arbítrio. E como nós vamos combater tudo isso? Sabendo usar melhor o nosso livre-arbítrio, conhecendo a nós mesmos, querendo procurar a nos melhorar primeiro, antes de nos preocuparmos em combater os vícios dos outros. Quando a Fernanda falou, e ela falou muito bem, quando nós vemos um vício ou um erro no nosso irmão, é porque nós ainda carregamos ele dentro de nós. Se eu olho para a pessoa e falo assim, nossa, mas fulano é metido. Take one to know one. Não é assim que o americano fala? Então, se eu vejo os erros no meu irmão, é porque os meus ainda estão dentro de mim, assim, ó, fervilhando. E isso é bom. Porque quando a gente começa a aprender, quando a doutrina dos Espíritos vem nos tirar o véu da ignorância, aí a gente começa a aprender, poxa, se aquele irmão tem esse defeito, eu também tenho, então para mim consertar o irmão, eu não posso, eu tenho que consertar a mim mesmo. Eu tenho que consertar a mim primeiro, para que eu possa auxiliar ao meu próximo. Então, por isso, quando eu escolhi, entre aspas, esse texto, né, esse tema, foi pensando justamente nisso, porque a gente pudesse colocar em trabalho os nossos vícios. Lembrando que a centelha do amor é que vai apagar todos eles. Como a Fernanda disse, eu tenho que me amar, eu tenho que acender essa centelha que existe dentro de mim. E a primeira coisa é a mim mesmo. Eu tenho que amar a mim mesmo. Eu tenho que tentar me compreender. Eu tenho que me conhecer, saber dos meus limites, saber até onde eu posso ir, saber como usar o meu livre-arbítrio. Eu não posso querer forçar o meu próximo a nem melhorar. Mesmo que eu saiba que ele esteja precisando de ajuda, eu não posso forçá-lo, porque eu não posso ultrapassar o seu livre-arbítrio. Nem a espiritualidade pode, nem o Criador pode. Por isso Ele nos deu esse presente maior, que é o chamado livre-arbítrio. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Nós somos responsáveis. E nós vamos arcar com essa responsabilidade. A nossa consciência vai nos cobrar mais tarde. Não é o Criador que vai nos cobrar, não é fulano, não é meu pai, não é minha mãe, sou eu mesmo. Por isso que hoje a gente ainda erra, não vai ser de uma hora para outra. Por isso depois que a gente adquire o conhecimento, que a gente começa a conhecer a nós mesmos, no mínimo erro que a gente faz, a gente fala, caí de novo, caí novamente, errei novamente. Mas isso é normal. O que eu não posso é ficar parado ali, sem fazer nada, sem me mover, esperando que os outros me ajudem. Não faz sentido. É a força que a gente precisa e as armas que a gente precisa para combater todas essas vicissitudes está dentro de cada um de nós. Está dentro de cada um de nós. E nós somos responsáveis para escolher essas armas. E a única coisa que a gente tem de maior, que é uma das virtudes maiores que o Criador nos deu, é a vontade. Não é a boa vontade, que boa vontade dá e passa. É a vontade realmente de nós querermos nos mudar, querermos nos conhecer. E é só através dos estudos, é só através desse agrupamento, de trocar ideias entre as salas, independente se um está no básico e o outro já está no corrente magnética. Independente disso, porque o irmão que está lá no básico, ele pode ter uma bagagem espiritual bem maior do que aquele
que já está no corrente magnética. Porque a gente vem aprendendo também nas nossas trocas, né, de encarnações. Então é isso que eu queria, a união entre todos vocês. Sem melindre, sem grupinho, sem papapá. Essa união que esse ano saiu. Esse ano saiu. Todas as coisas, nos mínimos detalhes, saiu. Todo mundo trabalhou, todo mundo ajudou, todo mundo se preocupou em saber se ia ou não ficar bem. Isso é que chama trabalhar contra os nossos vícios. É a união da nossa vontade com a ajuda do nosso próximo, mas com a nossa vontade de mudar é que a gente vai conseguir. A casa espírita é só um lugar onde que a gente vem aprender isso. E vocês viram ali no PowerPoint Kaori, nós somos responsáveis pelos irmãos que estão lá fora. Então como que eu posso ser responsável por uma pessoa se eu não tento me mudar? E nós vamos ser cobrados. Nós vamos nos cobrar depois. Meus parabéns. Vocês estão de parabéns. Esperem que o ano que vem o tema vai ser um pouquinho pior. Mas é assim que a gente aprende, é assim que a gente aprende. E o ano que vem, até estudando André Luiz vai entrar, porque vai estar nos mesmos dias. Porque vai estar na segunda-feira também, certo? A turma vai crescer mais, então vai ser uma coisa bem maior, bem melhor, de acordo com... Não tem como, eu tenho que entrar em contato com os mentores para que eles passem o título, eu sou apenas um mensageiro. Tá? Então, meus parabéns, mais uma vez, vocês dessa vez, ó, bombaram! Êxtalas! Eu vou agradecer a vocês pelo que vocês fizeram, vou agradecer a Deus por ter criado você, sabe? Lá vai desembolando a vida de vocês, sim, aos poucos, vocês estão aprendendo, mas vou parabenizar vocês, ficou excelente, ficou muito bom. Agora, a única coisa que eu quero que vocês prestem bem atenção é na capacidade de vocês. É isso que vocês têm que prestar atenção. Porque não depende de mim, não depende da Rosa, não depende da Casa Espírita, depende de você, só você. Tudo aquilo que você quer na vida. Então você vê, igual a Daiane estava reclamando, falei, isso aqui, pô, você veio papel de prostituta, não sei o que. Aí eu falei com ela, você vai lá e dá o show, cara. Vai lá e dá o show. Você não é, mas você vai lá e faz, ó. Faz de conta que é. E não vem cá e ficou bonito, ficou muito bom. Entendeu? É isso que vocês têm que aprender. O traficante aí já sabe como é que trabalha, né? Entendeu? É isso que vocês têm que prestar atenção. Da capacidade que vocês têm de ser. Os caras agora, parabéns. Os vícios têm que ser jogados no lixo, viu? Já joguei. Muito bem, Tirete. Tudo jogado no lixo. Eu cheguei. Não pode queimar. Dinheiro do Jacó. Quinta e sexta agora. Não, eu tava querendo ver com o carro como é que vai ser, que eu não sei se eu tava é porque eu tenho uma cliente que ela tem móveis e ela vai utilizar. Então, quinta e sexta, né? E sexta o carro vai, né? Eu lembrei Carlos. Quem me deu hoje foi você, a Luciana e a Tia. Nando! Eu vou deixar aqui.